Boa noite e bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje começamos por analisar o informe anual sobre o Estado-Geral da Justiça, proferido hoje pela Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchile, ao Parlamento, e para isso conto com a presença do engenheiro Alfredo Magomice e também do professor Filimão Soares. Vou começar por si, engenheiro Magomice. A Procuradora, neste seu informe anual sobre o Estado-Geral da Justiça, tocou em questões chaves, em questões importantes do setor. Obviamente que em alguns casos a Procuradora foi mais exaustiva na sua explanação e em outros a Procuradora foi bastante comedida. Como é que analisa primeiro este informe de uma forma geral, antes mesmo de irmos para algumas questões importantes que os moçambicanos naturalmente estavam à espera? Muito obrigado, boa noite. Permite que use da ocasião, da oportunidade para agradecer e exaltar ao meu bom Deus. Também usar da ocasião para cumprimentar ao colega do painel, assim jornalista. Agradecer também pela oportunidade de cumprimentar os moçambicanos por via deste canal e a todos que nos vê. Quanto à questão que coloca o informe da Procuradoria ou da Procuradora-Geral da República ao povo moçambicano via Assembleia da República, acho que aos todos moçambicanos ou a todos atentos quanto tem sido o desempenho desta Procuradoria nos últimos anos, tem sido bastante enfadonho, bastante defraudante, tendo em conta a qualidade e quantidade de informação que tem sido contido nos relatórios. Na verdade, o relatório é bastante volumoso e gostei muito da forma tecnicista. Provavelmente acho que a Procuradora ou a Procuradoria seja especialista em jornalismo de direito, pela forma como arrola a todas as questões relacionadas com mesquinhices. É verdade que quando se trata de crime, mas ela sabe muito bem, ou a Procuradoria arrola muito bem as questões, como pode ver, foi uma informação que mais relatou os casos. Relatou os casos e mais trouxe aquilo que na gíria chamaria de choros para as condições que deseja que a Procuradoria e os procuradores tenham. Mas, na verdade, daquilo que é de substância, que pode, ou todos os moçambicanos estavam à espera para ouvir e fazer andar o país, nada de relevante o relatório traz. Por isso que todos os moçambicanos, incluindo a minha bancada, posicionamos no sentido de que esta informação é fraca, esta informação é defraudante, esta informação não traz mais valia para aquilo que é que se espera de uma instituição que é guardiã da justiça, que é guardiã da aplicação das leis e da Constituição para todos os moçambicanos. Esperamos nós que a Assembleia da República tome no seu alto critério a consciência e reprove esta informação. Exato. A mesma pergunta faço a si, Filimão Soares. Qual é a análise que faz deste informe anual sobre o Estado da Justiça, de uma forma geral, antes mesmo de pegarmos a cada ponto abordado pela Beatriz Buchile? Portanto, muito boa noite a todos os telespectadores da STV. Boa noite ao engenheiro Magomice e a si. Queria começar por fazer um pequeno enquadramento. A apresentação do informe do Estado da Justiça por parte da Procuradora-Geral da República decorre de lei, em cumprimento de um dispositivo constitucional. Portanto, não é nada que ela pudesse apartar. Portanto, congratular pelo fato de, mais uma vez, termos uma instituição do Estado
que tenha uma atuação que se conforma à lei, que se compagina aquilo que são as suas obrigações constitucionais. Em segundo lugar, dizer que o Estado da Justiça que é apresentado em 2018 pela digníssima Procuradora-Geral da República, na minha opinião, reflete uma evolução. E esta evolução não é apenas em relação aos informes por ela mesma apresentados nos anos em que ela já está em exercício, mas em relação aos vários informes que já foram apresentados pelos diferentes procuradores. Cada procurador que já tivemos no seu tempo, no seu contexto, emprestou o seu contributo à materialização do nosso Estado de Direito Democrático, cumprindo com este seu desidrato constitucional. Eu penso que ela esteve muito bem. É um fato que há um informe que é preparado e apresentado pela digníssima Procuradora-Geral da República ao Parlamento, mas há um conjunto de informações dispersas que seriam da apetência de qualquer cidadão que constassem do relatório. Então, estamos a falar de dois documentos distintos. O documento que resultaria daquilo que é a apetência de um e o outro, e um documento que compila os fatos mais marcantes, mais importantes, que é disso que se ocupa a Procuradoria. Pelo que a avaliação de um informe da Procuradora, se perder de vista esta ideia de caráter sucinto, mas simultaneamente detalhado, apesar de parecer haver aqui um contraste no que eu digo, mas isso explica-se, é no sentido de que ela não pode arrolar todas as situações que aconteceram, mas em relação àquelas que aconteceram, ela aparece com algum detalhe. Existe uma certa apetência em as pessoas ouvirem da Procuradora referências a nomes de pessoas, referências a decisões que já tenham sido tomadas pelos tribunais de forma definitiva, pelo que não lhe cabe. Ela vai trazer, são os assuntos, e ainda bem que assim o faz, como ela bem o frisou, porque ao trazer nomes de pessoas colados às matérias de que são acusadas, enquanto não tiverem sido julgadas e tais sentenças transitarem julgado, o que significa não mais passíveis de recurso, as pessoas gozam da presunção de inocência. Exato, nós vamos falar sobre esta questão, quero parecer que está ligada à questão das dívidas ocultas, daqui a mais um Não necessariamente, eu estou a falar no geral, porque ela não falou apenas da questão das dívidas. Exatamente. Ela falou de um modo geral, até referiu-se a uma série de situações que aconteceram numa série de empresas públicas e outras participadas pelo Estado, em que ela dizia claramente que administradores, presidentes de conselhos de administração, por aí fora, portanto, que não tem nada a ver com a questão. Estou a falar de um modo geral, como me sugeriu ao colocar a questão. Portanto, mesmo nessas situações, ela não colou nomes, justamente em cumprimento deste dispositivo constitucional que se refere à presunção de inocência, de que gozamos todos nós. Portanto, até prova em contrário, aquelas pessoas são indiciadas da prática de determinados crimes e não são necessariamente praticantes. Exato. Mas qual é a sua avaliação com relação a este informe? Disse há pouco que existem casos relevantes em que a própria PGR tem que elencar no seu informe. Acha que esta componente foi traduzida no discurso de hoje? Eu penso que sim, porque a grande conversa que nós temos nesta altura, repara, até o informe do ano passado tínhamos uma grande tônica sobre a questão dos sequestros, e essa tônica foi trazida no informe anterior. Nesta altura estamos com uma abordagem quer ao nível das instituições do Estado, quer ao nível da sociedade civil, quer ao nível até da academia e quer ao nível da própria PGR. Temos uma abordagem cada vez mais acutilante sobre a questão da corrupção, e esta questão mereceu o maior enfoque neste informe, aos diversos níveis. Portanto, quando uma procuradora, e muito bem o faz, vai ao Parlamento, se refere ao fato de que temos muitos dirigentes de instituições públicas indiciados de prática de corrupção e elenca uma série de exemplos sobre os quais estão a trabalhar. Então temos que perceber que estamos a entrar num campo de uma seriedade de outro nível, não é? Sem querer menosprezar os informes prestados anteriormente por outros procuradores, mas digamos, como eu dizia, contextualizando o momento em que nós nos encontramos, eu penso que a Procuradora é bastante feliz no conjunto de informações que ela selecionou para levar ao Parlamento e, sobretudo, no nível de detalhe que ela cuidadosamente traz ao Parlamento para o conhecimento público. Portanto, nota-se aqui, então, uma evolução por parte do próprio discurso da Procuradora. Mas repare que eu disse que não estava a comparar ela com ela mesma. Eu estou a fazer uma comparação histórica, de lá para cá. E repare que não é apenas a Procuradoria que está a evoluir sob o ponto de vista das temáticas e conteúdos dos relatórios que levam ao nosso Parlamento. Nós mesmos, como sociedade civil, estamos a desenvolver, no sentido que estamos cada vez mais informados e formados, capazes de perceber e questionar o relatório de uma Procuradora-Geral da República, um informe, quis dizer. Exato. Engenheiro Magomice, há aqui questões importantes elencadas pela Procuradora.
Estamos a falar das dívidas ocultas, da corrupção, portanto, dos crimes hediondos, dessa questão da superlotação das cadeias, entre outros temas ditos pela Procuradora ao Parlamento hoje. Está satisfeito com o que a Beatriz Buchila disse em relação às dívidas ocultas? Bom, eu acho que na introdução eu disse qual era a minha posição e fiquei feliz quando o meu colega do painel também diz, por ele e tantos outros moçambicanos, ninguém está satisfeito pelo relatório, porque daquilo que os moçambicanos estavam à espera não consta no relatório. Mas ainda diz que não é capaz de fazer uma comparação entre o ano passado e este, ou o anterior, o 2016 e este. Isto significa que não encontra elementos que possam permitir fazer de forma evidente e exaustiva a comparação da evolução dos relatórios ou da informação que é prestada aos moçambicanos via a Assembleia da República. Do meu lado, como diz, juntando-me aos outros concidadãos moçambicanos, como disse antes, ficamos bastante defraudados porque os últimos 3 anos todos temos sido altamente assombrados pela questão das dívidas ocultas, todos nós sabemos. A questão dos raptos, a questão da corrupção na função pública. E eu acho que a Procuradoria-Geral da República, como o advogado do Estado e, por conseguinte, do cidadão, devia trazer aqui os fatos que mostrassem que ela está a trabalhar no sentido de trazer a justiça para os moçambicanos. Repare que desde 2014 para cá, há muitos moçambicanos que foram privados dos seus direitos por conta das dívidas ocultas. Repare que ainda hoje este canal passou uma notícia em que um instituto não conseguiu pagar, tem uma dívida de cerca de 160 mil meticais. Aqueles estudantes, o seu futuro está sendo posto, o presente e o futuro está sendo posto em causa porque não há dinheiro para pagar energia. Há aqui moçambicanos que perderam emprego. Há aqui moçambicanos que perderam, as empresas fecharam. Lembra deste relatório que inquérito as indústrias manufatureiras? Este relatório é exaustivo quanto à situação da economia das empresas moçambicanas. Este relatório faz comparação de 5 anos. Em 2012, o relatório entrevistou cerca de 821 empresas. Em 2017, apenas 526. Cerca de 260 empresas fecharam. O relatório é exaustivo, diz que 5 mil moçambicanos perderam emprego. Isto por conta das dívidas ocultas. 5 mil desempregados, estamos a falar de cerca de 25 mil moçambicanos que estão privados, tendo em conta a média dos moçambicanos, que é de mais ou menos 5 pessoas por família. Estamos a falar de professores que não foram pagos as suas horas extras porque o Estado não tem dinheiro. Estamos a falar de enfermeiros que trabalham sem luvas, sem máscaras. Estamos a falar de hospitais que não têm medicamentos básicos para o combate à malária, para o combate à tuberculose e outras doenças que flagelam o nosso país para o tratamento do HIV/SIDA. Estamos a falar de polícias que não têm o mínimo das condições para o seu trabalho, polícias que não têm refeição condigna quando estão no trabalho, polícias que têm viaturas que não têm combustível para o seu patrulhamento. Estamos a falar de bombeiros com carros que não conseguem ter mangueiras. Quer dizer, tudo isso por conta das dívidas ocultas. Estas dívidas ocultas, infelizmente, a Procuradoria-Geral da República sabe quem as cometeu. Se formos a ver o Jornal da Praça, fez uma publicação exaustiva de quem são as pessoas ou os moçambicanos envolvidos nesta questão da dívida. Mas, pura e simplesmente, a Procuradoria-Geral da República senta por cima disso e não diz absolutamente nada. Mas o que nós podemos dizer? Há uma conclusão clara de que ou ela
está também envolvida, a Procuradoria, ou então há aqui uma tendência exacerbada de defender aqueles que defraudaram o Estado e, por conseguinte, a todos nós moçambicanos. E isto não pode ficar, não pode passar assim aos moçambicanos, porque estamos claramente a sermos prejudicados, estamos claramente a pôr em causa o futuro do país, o futuro da juventude, o futuro de todos nós. Daí que esta informação, a Procuradora foi infeliz, a informação é bastante fraca e não traz nenhuma novidade. Esperava então que houvesse um discurso muito mais apurado, com factos relevantes relacionados a esta questão das dívidas ocultas, como, por exemplo, a apresentação de arguídos. O bastonário da Ordem dos Advogados falava há bem pouco tempo que não se justifica que depois de 3 anos não existam arguídos neste processo. Olha, repare a ladainha que a Procuradoria está a fazer, no sentido de, para, diríamos, levar ao esquecimento dos moçambicanos a questão das dívidas ocultas. A primeira questão, quando foi despoletada, primeiro, na Assembleia da República, o governo negou, e mais tarde, pelos órgãos internacionais, a Procuradoria apareceu a dizer que havia sido aberto um processo. Estava falando isso em 2015. Foi aberto um processo, ok, tudo bem. E aquele processo nunca teve pés para andar. Até que a situação ficasse desconfortável para o país, tal que todos os financiamentos foram cortados. Ali veio com uma outra história de que precisava não tinha capacidade, não havia capacidade nacional e institucional para fazer a investigação apurada sobre como é que o dinheiro foi desembolsado e qual foi o caminho que este dinheiro se seguiu. E apareceram países de boa vontade e amigas de Moçambique e financiaram a tal perícia, e nós sabemos do relatório que foi produzido pela CROL, e a Procuradoria da República foi entregue a este relatório quase há mais de 1 ano. De lá para cá, a Procuradoria fez um subterfúgio ao silêncio total. Do que temos ouvido agora é que há uma tentativa de branquear a informação, fazendo com que a responsabilização em vez de levar ao tribunal, o que é de esperar, a Procuradora está a fazer aqui uma tentativa de levar o caso ao tribunal administrativo, o que significa que há aqui uma tentativa deliberada de branquear o assunto, em vez de criminalização, passar para um assunto administrativo. Portanto, todas essas manobras dilatórias da Procuradoria ditam a forma, primeiro, frágil em que o sistema está, e segundo, isto é de repensar, e eu acho que o colega, como alguém da área, pensar na forma como que os procuradores são indicados, porque isso indica claramente que a Procuradora, tendo sido nomeada pelo Presidente da República, conferida a posse pela mesma figura, e não só ela deriva de uma simpatia, de uma amizade político-partidário, neste caso do Presidente. E isto levanta a questão: será que é possível uma pessoa que é, por confiança política, é nomeada e conferida a posse, pode, em casos do nomeante, cometer que pode levar o caso até a barra do tribunal? Tudo está a indicar que não. Se formos pelos factos relatados na imprensa nacional, tudo indica que a Procuradoria-Geral da República, e neste caso a Procuradora, está a fazer aquilo que se chama na gíria popular fugir com o rabo à seringa, porque é lógico de onde é que ela vem, a que ela pertence, para depois contrariar. E não podemos esperar muito. De tal forma que, chamar a atenção aqui que os moçambicanos estão atentos. É só ver o que acontece nos mídias, nos órgãos de comunicação social, tal que há uma exigência inequívoca e clara para que a Procuradoria leve a barra do tribunal a todos implicados. Exato. Quer de forma singular ou coletiva. Exato. Professor Soares, esta questão das dívidas ocultas, naturalmente tem mexido muito com os moçambicanos,
E há 4 anos que a Procuradora vem dando o seu informe anual sobre a situação da justiça no país. Este informe deste ano era aguardado exatamente porque o povo queria saber sobre esta questão das dívidas ocultas. Olhando para o discurso da Procuradora, houve ou não avanços nesta questão? Bom, muito obrigado, mas se me permitir, antes de ir com o dedo à ferida que estão coloca, até para que fique registado, eu vou aproveitar a parte final da intervenção do meu colega de painel, quando faz referência a uma eventual dúvida sobre a performance da Procuradora, mormente o fato dela ter sido nomeada pelo chefe de Estado. Percebo 2 coisas. Uma é duvidar da possibilidade da maior isenção dela no trabalho dela em função da figura que lhe nomeou. E a segunda coisa parece uma implícita acusação de que o nosso chefe de Estado possa ter cometido alguma infração e por via disso ela estar com dificuldades de o acusar por ter sido ele quem a nomeou, não ele necessariamente, mas digo a figura chefe de Estado. Se calhar aqui começar por esclarecimento. Por vezes os registros históricos ajudam-nos a compreender o presente e perspectivar o futuro. No caso, não me ocorre agora lembrar se em 2004, a quando da aprovação desta nova Constituição que está em vigor em Moçambique, digo nova não, porque já tem 14 anos, não sei se o engenheiro Magoniz já era ou não deputado. Se não era, se calhar então a explicação que eu presto a seguir muito rapidamente poderá ser útil. Esta Constituição que está em vigor foi aprovada num ambiente muito diferente do ambiente em que foi aprovada a Constituição de 1990. Esta foi aprovada num contexto multipartidário e ela traz, num dos seus últimos artigos, esta ideia de que foi aprovada por consenso, por unanimidade e aclamação. Portanto, tem 2 palavras que acompanham, que são especiais. A Constituição de 2004 foi aprovada por unanimidade e aclamação, o que significa que tínhamos na sala magna da Assembleia da República 250 deputados de pé e aplaudirem o texto que acabavam de aprovar. E essa disposição constitucional, segundo a qual competirá ao chefe de Estado a nomeação da Procuradora-Geral da República, consta da Constituição, foi amplamente discutida e concordada. Daí que, quando da aprovação desta Constituição, houve, portanto, este colo de unanimidade e aclamação. Nessa altura, pensamos nós que a expectativa das diferentes ideias políticas que constituíam o Parlamento na altura era de que nas eleições gerais seguintes o seu candidato ganharia as eleições, o que significa que seria esse que haveria de desencadear o exercício de uma série de competências e atribuições, porque não podiam ganhar 2 candidatos. Ganhou um único candidato e é esse que tem estado a exercer as funções. Portanto, ganhou um único candidato nas eleições que seguiram aquelas, 2009, depois as que seguiram. Portanto, temos um presidente em exercício que encontra uma Constituição que foi aprovada enquanto ele não era chefe de Estado e que tem que cumpri-la. Portanto, não vejo aqui o enquadramento desta reflexão, porque já foi feita naquela altura. Agora, as leis não são estáticas. Posso compreender que nesta altura, se entendermos que tal disposição constitucional que atribui tais poderes e competências ao Presidente da República, nomeadamente a nomeação do Procurador-Geral da República, já não se compagina com o cenário atual, então reflitamos no sentido de propormos a sua alteração. Calha bem até que estamos agora num processo em que penso que o deputado direto ou indiretamente estará envolvido, que é o processo da revisão da Constituição, onde eu acho que ele tem espaço nobre para colocar essa sua ideia, segundo a qual devia haver uma alteração em relação à questão da nomeação do PGR pelo chefe de Estado. Agora, entrando concretamente para a questão que coloca, eu gostaria de fazer aqui o seguinte enquadramento. Não nos esqueçamos de que esta empresa Kroll é verdade que paga por fundos de um outro país para vir nos apoiar no processo de investigação. Ela não veio a Moçambique, digamos, de forma arbitrária. Se tem havido pressão para que houvesse esta contratação, para ela vir fazer este trabalho, esta pressão foi combinada depois com uma autorização ao mais alto nível do Estado. Portanto, só com autorização do chefe de Estado, este que implicitamente tem sido aparentemente acusado de envolvimento, foi com a sua autorização que esta empresa veio para aqui. E era do conhecimento dele e nosso, todos nós, de que esta empresa, pela experiência até que foi descrita na imprensa que ela tinha, e por aquilo que são os relatórios quase de tsunami que ela tem produzido
em outros sítios onde ela tem feito trabalhos similares, sabíamos que ela traria um relatório tendencialmente exaustivo. 2, eu compreendo as várias tensões que têm sido lançadas à nossa Procuradora-Geral da República. Isso não é de hoje. E um bocadinho em defesa dela, deixa dizer que é normal no nosso país, quando se indiquem jovens para determinadas funções nobres do Estado, que haja este ataque cerrado que procura questionar a funcionalidade dos órgãos, a performance da própria pessoa que é nomeada. Mas eu quero registrar aqui que esta Procuradora, primeiro foi nomeada porque lhe foi surpreendida a competência entre os seus pares nessa altura. E ela tem estado a mostrar competência. Os relatórios que ela tem estado a apresentar, mesmo relativamente a esta questão das dívidas ocultas, se quisermos ser honestos, recuemos no tempo e repeguemos os relatórios que ela tem apresentado ano após ano, os informes. E desta vez, ela veio dizer uma coisa interessante, é que para o trabalho que eles têm estado a fazer, já tem matéria que indica que haverá responsabilização. Isso foi dito e replicado nos vários órgãos de comunicação social. Ela não tem dito antes, porque não tinha material antes para confirmar-se com categoria. Nesta altura, entende ela que já tem material formado. É por isso que já avança para dizer que haverá responsabilização, porque parece haver indícios de prática de crimes. Para a situação de infrações financeiras, ela tem dito que a competência, e muito bem o diz, é do Tribunal Administrativo, e é para lá que esta matéria irá. Não disse a Procuradora que, uma vez enviadas as informações que indiciam a prática de infrações financeiras, a questão esgota-se por aí e a Procuradoria não continuará a fazer o seu papel sobre outros indícios que eventualmente existam. Mas tendo em conta agora, é preciso chamar a atenção também, a alguns fatos aqui. Não podemos fazer, digamos, uma espécie de um forcing, sob o ponto de vista do timing que a Procuradoria está a levar para se pronunciar de forma definitiva sobre este assunto, sob o risco de descambarmos em resultados que vão ser jurídica e legalmente muito questionáveis. Assuntos desta natureza são complexos. Em outros lugares do mundo podemos investigar, provavelmente leva muito mais tempo. Nós, em tempo recorde, já admitimos que viesse a Kroll para vir fazer a investigação. Já temos uma Procuradoria que diz que parece haver material que levará a que haja responsabilização. Estamos há 3 anos, 3, 4 anos no máximo, a tratarmos desta matéria. Portanto, não nos autoflagelemos. Nós não temos a pior Procuradoria-Geral da República deste mundo. Pelo contrário, temos estado a dar sinais que dificilmente encontraríamos em outros países, em que há cometimento por parte das instituições do Estado, primeiro em não interferirem no trabalho da Procuradoria. Não houve até agora nenhuma queixa que indiciasse que houve um exercício de interferência. Pode em algum momento ter havido referência eventualmente a uma colaboração menos exaustiva por parte de uma ou outra instituição. E há que dizer mais. Não nos apeguemos à questão da Kroll. A Kroll é uma empresa estrangeira que foi contratada para vir fazer o seu papel e fez o seu papel. A investigação sobre situações criminais que ocorram em território nacional cabe à Procuradoria-Geral da República. Agregou valor, muito bem. Acrescentou valor à Kroll e o documento que ela produziu é muito importante para o trabalho que a Procuradoria-Geral está a levar. Mas nunca pensemos que a Procuradoria está neste momento a trabalhar apenas com base no relatório da Kroll. Não, ela tem outros instrumentos à sua disposição. Exato. E que, combinados com os resultados da investigação da Kroll, vai, portanto, produzindo os resultados que nos tem estado a apresentar. Mas com relação a isso que disse há pouco, que, portanto, as investigações sobre estas dívidas devem ser feitas por moçambicanos, a Procuradora, no seu informe hoje, disse que as transferências bancárias, no caso destas dívidas, foram feitas no estrangeiro. Pois. E ela pede a colaboração destas instituições estrangeiras para que este caso seja efetivamente resolvido. Isso não é um caso inédito, porque até Moçambique também tem estado a colaborar com procuradorias de outros países, não é? E com outras instituições que lhe solicitam informação relevante para as investigações que esteja a fazer. Aliás, há pouco tempo, se estiver lembrada, ajuda a estas. O que estou a tentar dizer é que não há nada de estranho nesse exercício. Se lembrar, no caso dos aeroportos, que estivemos a discutir até há semanas ou há meses, o exercício foi o mesmo e a Procuradoria veio agradecer a colaboração que tem tido de outros países, das polícias, das instituições de administração de justiça de outros países, que emprestaram informação, que lhe permitiu andar até onde conseguiu andar sobre aqueles assuntos. Portanto, não tornemos estranho o que é absolutamente normal. Portanto, exercícios desta natureza que envolvam bancos do exterior, que envolvam entidades fora do país, só podemos sacar a informação que esteja na disposição dessas instituições à solicitação. E isso são coisas que se fazem ex officio, tem que ser oficial.
vão redigir documentos, se já não o tiverem feito, vão solicitar a informação que acham que é relevante e essas instituições, se forem sérias, têm a obrigação de colaborar, sob o risco de elas próprias estarem a dar trunfos para que sejam indiciadas como sendo colaboradoras num esquema que tenha sido desenhado para defraudar o país. Exato. Portanto, não há nada de estranho aqui. A colaboração internacional é chamada. Se esta matéria constou do informe da Procuradora, até é bom, porque todos nós ficamos a saber. Se há transações que são feitas fora do território nacional, então nós não vamos inventar números de entidades, vamos solicitar que haja colaboração. É assim que se funciona, quando se funciona, do ponto de vista sério, entre Estados e instituições sérias de um Estado. Exato. Magomice, sobre esta questão da divulgação do relatório, a Procuradora disse que não foi feita a divulgação total do relatório da CROL, porque isto pode prejudicar as investigações que estão em curso. Muito bem. Eu irei responder já que está, mas primeiro permita que comece da primeira parte do meu colega quando esteve aqui a falar. Dizia ele que eu estava a acusar o Presidente da República de ser um dos infratores no caso das dívidas ocultas. Eu entendo isso como uma intimidação, entendo isso como uma tentativa de querer me fazer calar, mas eu entendo e eu compreendo, tendo em conta a sua proveniência e o grupo a que ele pertence, que deambula por esta praça e que pretende, na verdade, fazer com que se façam deambular ouvir, não é um bom termo, façam-se entender são as suas opiniões. E sempre que apareça uma opinião contrária, se não conseguem pelos argumentos, o que fazem é o que nós todos já sabemos. Mas eu vou continuar firme, mas eu também queria fazer recordar que eu, quando fiz a questão da nomeação do Procurador-Geral da República, Presidente da República, é constitucional. E eu citava uma fonte de um jornal da praça que fez um relato daquilo que é a informação que a Procuradoria tem baseado no relatório da CROL. Não acusei o Presidente da República, mas apenas citei a informação que está lá. Se o colega entende assim, opa, melhor ainda, tendo em conta também que pertence a este partido. Isso pode ser muito bem aproveitado. Em relação à Constituição da República de 2004, concordo e compreendo sim que foi por aclamação, foi por consenso. Isto significa que houveram negociações que foram feitas e nas negociações há ganhos e há perdas. É nesse sentido que assim se entendeu e tendo em conta as dinâmicas sociais e políticas que se verificaram no país nos últimos 12, 13, 14 anos, eu acho que a forma de pensar, de estar do país, da organização do próprio Estado, mudam. E, por conseguinte, os desafios são novos. A Constituição não é estática, tem que ser mudada. E o fato de ter sido por consenso não quer dizer que não possam haver elementos que eu, o meu partido, não possamos não concordar. Porque o consenso significa que há coisas que lá estão, que não concordamos na altura, mas porque tinha que ser assim, aceitamos em troca de alguma coisa na mesa das negociações. Agora, indo para a questão que coloca, se este relatório, portanto, Beatriz Bochila disse que não se divulgou na totalidade o relatório porque pode prejudicar as investigações. Isto levanta muitas dúvidas, porque antes a Procuradoria-Geral da República disse que não podia avançar porque não tinha perícia suficiente para determinar os nós de estrangulamentos que levassem à responsabilização dos autores, neste caso, no crime que foi das dívidas ocultas. Tendo um relatório tecnicamente exaustivo, que permite que a Procuradoria-Geral da República possa extrair os factos de direito que podem se consubstanciar em factos de criminais. Não vemos nós, os cidadãos comuns, qual é a razão de uma coisa que já está descrita, impedir que uma Procuradoria possa já pôr o relatório
na cabeceira e dormir sobre ela e não trazer os fatos que estão lá. Se é que é assim, então publique tudo para sabermos. Como é que é possível que os órgãos de comunicação social sabem quem é o Q, quem é o A, quem é o B, e a Procuradoria-Geral da República não sabe? Dos fatos relatados na comunicação social, qualquer moçambicano deve perceber que há aqui indícios fortes de crime. Há uma intenção de se ocultarem os factos? Está claro, está evidente, está claro. Portanto, fica muito difícil eu aqui elogiar, eu aqui bajular, eu aqui tratar esta informação como fosse uma informação correta, sobretudo quando é uma informação que oculta tudo aquilo que prejudica o país. Meus queridos, para aqueles que andam nos hospitais públicos, é triste o que está lá. Eu até estou a falar do Hospital Central de Maputo, Hospital de Bavalane. É triste o que está lá. Não há meios, não há recursos. Mas alguém para vir, dizer que podemos continuar por mais 5, 10 anos a investigar o relatório de fatos que já se sabem. Por que não avançarmos para a responsabilização? Porque nós queremos saber onde está o dinheiro, quem levou o dinheiro, para que o país possa ter a simpatia que tem nas organizações internacionais, nos países amigos e que continuemos a sermos financiados, já que não conseguimos produzir. Então, essa é que é a questão. Filimão Soares, há aqui a questão também da presunção de inocência. Todo cidadão goza desse direito. Pois, e é um princípio constitucional de base muito importante, que eu penso que devia estar acima das apetências políticas que um grupo e outro possam ter com o relatório da natureza do relatório de uma Procuradora-Geral da República. As situações que levam a que, havendo indícios da prática de determinado crime, as pessoas sejam preventivamente detidas, são clarificadas por lei. Portanto, não decorre da nossa apetência de que, olha, há indícios da prática de um determinado crime, que vamos correr para andar a deter pessoas. Portanto, não vamos capitular como Moçambique, que tenta resguardar e desenvolver o seu Estado de Direito democrático. Em algum momento temos que ser sérios, sobretudo quando analisamos matérias sensíveis quanto estas. É um informe de uma Procuradora-Geral da República. É ela que, de viva voz, garantiu aos moçambicanos que tudo indica que haverá responsabilização. Isto resulta de um trabalho árduo que vem sendo feito e se calhar, sem permitir recuar um bocadinho. Na abordagem que é feita pelo chefe de Estado na sua intervenção em Londres, ele refere-se à questão da responsabilidade partilhada ou compartilhada. E esta abordagem, ela aparece em terceiro lugar. Para quem está a acompanhar estas matérias com algum cuidado, a primeira aparição foi em sede da academia. A doutora Luísa Diogo, numa colocação que faz no Instituto Superior de Relações Internacionais no IGRE, ela aborda a possibilidade... É a questão da partilha das responsabilidades. E a STV, porque eu acompanhei, difundiu muito bem esta colocação. Em segundo lugar, depois desta aparição de uma bancária de alto nível, é PCA de um banco, é economista reconhecida, foi governante, em sede da academia ela faz esta colocação e argumenta. Em segundo plano, temos a sociedade civil, no caso, corporizada pelo senhor Muxanga, do Parlamento Juvenil, que faz uma abordagem extremamente contundente, chamando as instituições do Bretton Woods, nomeadamente o FMI e o Banco Mundial, à razão, no sentido de que não se deve sufocar todo um povo por causa de questões desta natureza e buscando desse argumento para concluir também que tem de haver aqui uma responsabilização compartilhada com pessoas ou instituições fora de Moçambique. Ultimamente, como que a colocar a tônica necessária neste assunto, temos a abordagem que é feita pelo chefe de Estado. Ora, quando o chefe de Estado diz que deverá haver responsabilização compartilhada e internamente, uma semana ou duas depois, a Procuradora-Geral diz-nos que tem já indícios que lhe colocam na ideia de que haverá responsabilização. Temos que nos congratular, que está-se a trabalhar afinal sobre este assunto. Nós já estivemos numa situação em que era muito difícil encontrar elementos desta natureza, que nos começam a ser trazidos à mesa. Ora, os elementos estão a começar a vir à mesa e nós continuarmos a caracterizar a informação como sendo fraca, como sendo indisponível, como sendo, digamos, vazia. Não sei o que é que nós estamos a analisar.
esta intenção que nós temos de que, olha, já devia estar detido o senhor A, B e C, porque há um jornal que já descodificou quem é o A, quem é o B, quem é o C. Não são os jornais que nos vão dizer quem são aquelas pessoas que aparecem ditas em letras. A Procuradoria-Geral da República, quando chegar o momento em que ela entender que é o momento acertado para divulgar o relatório na íntegra, falou-á, e eu quero crer que nessa altura vai fazê-lo sem letras, mas com nomes. Mesmo que Nesta seja... altura, e à luz do tal princípio da presunção de inocência, não se coloca ainda a hipótese de dizer com certeza quem é o cidadão A, cidadão B, cidadão D. Agora, qualquer jornal querendo, até porque isso facilita eventualmente a venda do jornal, quando nós tornamos a informação o mais sensacionalista possível, e quanto mais, digamos, altos forem os dirigentes, altos aqui não é a altura, mas é o nível da sua colocação na hierarquia do Estado. Quanto mais altos os dirigentes, aqui o termo alto já explicado em que contexto aqui é o abordo, quanto mais altos forem os acusados, e é apetecível a sua ligação a algumas letras no relatório, então mais facilmente se vende esta informação. Olha, cidadão B, olha, cidadão H, cidadão Z. Então vamos andando todos nisto, quando afinal a voz de autoridade ao nível da instituição, a quem cabe fazer esta investigação de forma cabal, já veio a terreiro dizer que, olha, não podemos publicar o relatório na íntegra, sequer podemos dizer a que nomes representam aquelas letras, porque estamos num processo ainda de investigação. Ou seja, a PGR precisa de mais tempo para poder resolver... E percebe-se que precisa de mais tempo, porque de tempo em tempo tem estado a trazer resultados melhores do que aqueles que nos comunica que já os conseguiu em informes anteriores. Portanto, há 3 anos está a trabalhar nesta questão, há 3 anos... Se calhar até precisaria de mais tempo. Mais 3 anos. Se calhar precisaria de mais tempo. O assunto é complexo. Corremos o risco de correr, passa a redundância, e trazemos resultados atabalhoados. Por que não darmos mais tempo? Para que, até de haver pessoas acusadas, sejam efetivamente acusadas as pessoas que tenham alguma culpa no cartório, e não andemos aqui a brincar às acusações, para que depois, quando vierem as absolvições, depois vamos dizer que não, depois já sabíamos, levaram pouco tempo, ocorreram, depois era isto. Não, deixemos as instituições trabalharem. Por que estamos a desconfiar? Não percebo o ponto de partida, por que é de desconfiança com as nossas instituições de administração da justiça. Porque são estas que estiveram por detrás do esclarecimento de muitos outros casos. É esta mesma Procuradoria que está-nos a pedir serenidade e paciência, que ela está a fazer o seu trabalho. É este Presidente da República, que é trazido aí de qualquer maneira por alguma imprensa, que autorizou que houvesse esta investigação. É este Presidente da República que não há marcas dele ter interferido nas investigações que têm sido feitas. É este Presidente da República que se coloca à disposição de ser acusado e dessas acusações produzir-se prova havendo de algum envolvimento direto seu nestas matérias. Portanto, por que não nos vangloriamos por termos um ambiente propício em que o Poder Executivo não está a interferir no trabalho que está sendo feito pela PGR? Não há marcas, pelo menos que tenham sido trazidas à lume até agora, de alguma interferência que tenha perturbado o curso dos assuntos. E a minha questão é esta aqui: por que a apetência é de questionarmos tudo e mais alguma coisa? Como tenho chamado a atenção, acabamos confundindo as pessoas que ficarão sem saber em que momento é que nós mesmos, na nossa crítica cutilante, estamos certos. Vamos assustar as pessoas e vão levar-nos ao descrédito. Se estivermos sempre a dizer que está tudo mal, quer dizer, vamos sendo conhecidos como as pessoas da leitura negativa, porque é difícil estar-se a olhar para um relatório tão exaustivo como este e não se surpreender lá algum aspecto que se elogie. Quando partimos para a crítica a tudo e a todos, aí temos que ver muito bem se o caso é da procuradora que foge com o rabo à seringa, como meu colega aqui teria usado desta expressão, ou há muitas seringas aí pelo ar a procurar do rabo da procuradora, mesmo que ela não tenha a necessidade de os tomar. Então temos que ter cuidado aqui na análise destas questões, porque são sérias, não é? Exato. Não são questões negativas que devem ser abordadas, questões positivas também devem ser ditas e muito bem. A Procuradora, por exemplo, neste informe, disse que os crimes violentos reduziram drasticamente no país em 2017. Essa é uma informação muito boa. E a questão da celeridade processual teve um certo avanço. Mas antes mesmo de irmos para esta questão, últimas considerações sobre esta questão das dívidas ocultas. Não, as dívidas ocultas são a causa da pobreza da maioria dos moçambicanos. Com exceção de alguns que eu admiro algumas afirmações, quando se diz que o país pode e deve esperar por mais tempo em relação à responsabilização
dos infratores nas dívidas ocultas. Portanto, a ideia aqui é, quanto mais cedo, melhor é, porque o país precisa de sair disso. Como todos sabemos, esteve o ministro da Economia e Finanças em Londres, não teve resultados positivos por causa das dívidas ocultas. Do que se sabe, está a participar, ou esteve a participar numa reunião nos Estados Unidos da América, no sentido de uma participação passiva, porque de lá também sabe-se que é apenas uma reunião regular e rotineira, mas não se trata de negociações. E tudo isso implica de forma prejudicial aos moçambicanos, porque nós estamos a ter os apoios que merecíamos, nós estamos a ter boas relações com os nossos credores e a nossa expectativa é que, muito rapidamente, a maioria dos moçambicanos, com exceção de um e outro, que tem vantagem ou tiram vantagem de outras formas, a todos aqueles outros que dependem da boa funcionalidade do Estado, estamos mesmo necessitando que a economia possa se dinamizar através de financiamento externo. Como se sabe, houve um aumento dos salários, mas parece nada significa para isso. Vamos falar tudo disso isso por conta das dívidas ocultas. Portanto, o que nós esperamos é que a Procuradoria-Geral da República, como um defensor do Estado e de todos nós, deve muito rapidamente, sem mais demora, publicar um relatório e trazer a responsabilização dos infratores dos casos das dívidas ocultas. Exatamente. Portanto, a Procuradora falou de muitos assuntos, nós estamos aqui a falar dos mais importantes e que interessam aos moçambicanos. A Procuradora disse, por exemplo, sobre essa questão da superlotação nas cadeias do país, que tem a capacidade para receber 8.000 presos, mas neste momento estão a receber 18.000. É um número absurdo. Pois, tivemos, se quisermos, nos últimos anos, um certo exagerar da situação em que nós já vínhamos. Já há muito tempo que estamos na situação da superlotação das nossas cadeias. Têm sido ensaiados vários modelos da administração penitenciária e eu penso que estamos, nesta altura, se calhar a aprimorar um daqueles que eu acho que são os melhores modelos. E por que eu falo aqui do modelo? Porque estou a olhar para países que já avançaram nesta questão do tratamento da população reclusória. Repara, nos últimos tempos, e ainda bem que o deputado Maguniro está aqui, aproveito felicitá-lo pela competência com que a nossa Assembleia da República tem estado a discutir e aprovar legislação que interessa à administração e gestão penitenciária. Refiro-me, por exemplo, à questão das penas alternativas à penas de prisão. O que significa que há todo um conjunto de leis que vão propiciar que as pessoas estão sim numa situação digamos, de punição, porque não é apenas isso que visa uma condenação numa pena de prisão, não é punir, mas é ressocializar as pessoas. E eu quero crer que estas medidas, quando forem devidamente implementadas, vão permitir que se suavize esta situação. Portanto, vamos ter uma situação em que já não teremos as cadeias tão superlotadas como se apresentam hoje. Portanto, eu penso que se é um fato, eu mesmo, enquanto estudante do nível de licenciatura, fiz muitos estudos sobre essa matéria, particularmente naquilo que se chamava cadeia central, ou cadeia máxima segurança, vulgo BO, em que de facto constatávamos que na situação de capacidade para 800 reclusos nessa altura, já estávamos acima de 2.000, havia documentos que falavam disso, mas a questão é, o índice criminal em que nós nos encontrávamos e ainda não abandonamos essencialmente esses níveis, não é necessariamente dizer que os tribunais ou a Procuradoria são culpados pela superlotação. A questão é que estamos com um alto nível de prática de crimes, as pessoas são levadas a barra ao tribunal, são condenadas, não é o juiz que cabe não condenar a uma pena de prisão, supostamente porque não há lugar para a pessoa, digamos por assim, cumprir a sua pena de prisão. Portanto, há esforços que têm que ser aqui combinados. As esforços têm que ser combinados, portanto, não aponto culpa a uma instituição específica, mas olho para esta situação de forma coordenada. E é nesse contexto coordenado que foi proposta muito recentemente esta legislação, que já foi aprovada e que já se estudam formas da sua efetiva materialização. E eu quero crer que quando for da vez da implementação efetiva
destas normas que se referem a penas alternativas à pena de prisão, em que as pessoas num esquema próprio poderão ser úteis à sociedade, utilidade é essa que também terá um efeito recíproco, porque aqui vamos acabar cumprindo com aquele desiderato que é aquilo que em direito chamamos fins das penas. O indivíduo, quando lhe é aplicada uma pena de prisão, como eu dizia, repetindo agora, terminando, não é necessariamente para que ele seja castigado, é para que ele seja ressocializado. Agora, o processo de ressocialização do indivíduo que está na situação reclusória não passa apenas por estar privado de liberdade. Não é por estar trancado ali, não pode assistir a uma partida de futebol, não pode divertir-se como ele quereria, tem uma série de limitações, não pode estar constantemente a receber visitas por aí fora. As coisas não param por aí, porque aí não ressocializamos nada. Ressocializamos quando temos cadeias que tenham, por exemplo, uma competência pedagógica em que as pessoas, em função dos seus níveis académicos, têm a possibilidade de continuarem a estudar. Ressocializamos quando temos um conjunto de práticas profissionais ao nível dos estabelecimentos penitenciários em que as pessoas possam aprender carpintaria, serralharia, por aí fora outras profissões. Ressocializamos quando as pessoas possam ter acesso até a um conjunto de palestras ministradas por uma série de especialistas de várias áreas de interesse. Ressocializamos quando, digamos, ministramos naquelas pessoas um conjunto de elementos que lhes propiciam o retorno à vida normal, tão preparadas quanto as pessoas que eles deixaram quando foram ao estado de privação de liberdade. Portanto, eu penso que esta referência recorrente, ela é feita pela Procuradoria, é feita pela Ordem dos Advogados, nós também fazemos isso, é feita por todos nós, mas ela não aponta um dedo indicador a uma instituição em especial. O que estamos a dizer é que a crítica era feita em relação a todo um sistema de gestão penitenciária e que eu penso que agora encontra colo nesta última legislação que foi aprovada. Como eu dizia, tenho esperança que quando for da sua implementação efetiva, e estão sendo criadas condições para isso, ao que me consta, a questão da aplicação da lei é um outro problema no país. Falo, engenheiro Macomisso, sobre a questão da aplicação da prisão preventiva, que tem sido, que contribui, aliás, para o aumento da população carcerária. Ou seja, há um extravasar do tempo em que um preso fica na cadeia. Bom, a questão da população prisional é uma questão complexa, tendo em conta, primeiro, a própria legislação envolvida nisso, desde o Código Penal, o Código do Processo Penal, o próprio Código de Execução das Penas. Tudo isso leva a que haja aqui um processo atípico para que haja uma serenidade e celeridade na forma como os factos devem acontecer, tal que haja, primeiro, uma condenação justa, segundo, um cumprimento a rigor do ponto de vista circunstancial e temporal, e terceiro, as próprias condições em que o cidadão ou o recluso vai viver dentro na cadeia, como dissemos. E concordo muito bem, e isto, quanto a isso, a Assembleia da República foi inteligentemente e na responsabilidade que tem em compreender que tem que haver aqui várias formas de cumprir a pena. Mas também é preciso perceber que este é um processo complexo, porque o país deriva ou traz dentro de si, no seu sistema judiciário, um processo que provém do tempo colonial, que tem as complexidades que tem. E o país está a tentar construir já, digamos, hoje estamos falando de 40 anos depois. De tal forma que há aqui primeiro, uma necessidade da eficiência das instituições envolvidas nesta cadeia toda. A Procuradoria, os tribunais, as cadeias, no sentido de capacidade institucional, capacidade intelectual, capacidade infraestrutural, para que tudo isso possa decorrer de forma sincronizada. Por exemplo, é condenado um determinado cidadão ou um determinado arguido, digamos assim, e ele, quando vai à cadeia, a responsabilidade já sai do tribunal para o Ministério da Justiça, no sentido de tomar o cuidado daquele cidadão. No contexto atual, qualquer alternativa que for necessária para aplicar para aquele cidadão tem de ser o mesmo juiz que condenou
a voltar a observar em que circunstâncias este cidadão pode voltar a ter uma pena alternativa. Mas o que se pretende aqui é que haja uma capacidade de sinergia entre as instituições, tal que aquele que recebe possa ter possibilidade de influenciar, de tomar decisão para a forma como o condenado deve cumprir as penas. E quanto a isso, há tudo uma unanimidade no sentido de que o fato de alguém estar condenado não significa que perdeu ou o seu tem de desabar. Tem que haver aqui formas de que o cidadão possa ser, concordo muito bem, ressocializado, possa até adquirir outras habilidades. Estando na cadeia, o que ele pode aprender? Ser um eletricista, ser um mecânico, ser um carpinteiro, ser um agrônomo, ser qualquer coisa dessa, tal que quando for voltar à cidade, possa ter uma forma que se ocupe e produzir não só para ele, para o próprio país. Mas isso requer, como eu dizia, recursos humanos especializados, isso custa dinheiro, requer infraestruturas, requer aqui tempo e dinheiro, até para a própria Assembleia. Como sabemos hoje, esta matéria está centralizada na primeira comissão, que é uma comissão que tem muitas tarefas e o tempo tem sido escasso, os recursos também. Portanto, é um processo que nós temos que continuar a trabalhar como um país, de tal forma que possamos conseguir a tempo razoável para que a situação da população prisional possa ser tratada com certa dignidade, para que os nossos concidadãos que forem condenados possam ter, não diríamos um conforto, mas algum respeito que possa trazer dignidade a eles e ao país. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema. Vamos falar muito rapidamente, 10 minutos, 5 para cada um. Vamos falar deste reajustamento do salário mínimo, que foi, portanto, de 6,5%. Quer dizer que passa dos atuais 3.999 meticais para 4.255 mil meticais, o equivalente a 55 dólares. Professor Filimão Soares, como é que olha para este reajuste? Bom, muito obrigado pela questão. Olho para o reajuste com dois sentimentos. O primeiro sentimento é aquele segundo o qual o dinheiro é pouco. A vida está difícil, como se tem dito, ressentimos todos nós, não está fácil para ninguém. E gostaríamos, penso que os moçambicanos, na sua maioria, pensam assim, que o salário mínimo fosse capaz de assegurar aquela cesta básica a que nos temos referido normalmente quando se fala destas matérias, fosse aquele salário que pudesse dar o alento aos cidadãos que oferem o salário mínimo. O segundo prisma em que eu olho para esta questão é que o salário mínimo terá sido ajustado respeitando-se a equação predefinida para o efeito, portanto, tendo em conta aquilo que são os pressupostos para a determinação do salário mínimo. E é aqui onde eu gostaria de concentrar a minha intervenção sobre esta matéria. Provavelmente, os grupos sindicais, os das empresas individualmente tomados, como os dos ramos de atividades, fora aquela questão da defesa dos trabalhadores, quando sejam arguidos em processos disciplinares ou em outras situações. Eu penso que, e esta é uma sugestão, não é nenhuma crítica, porque se calhar até estão a fazê-lo, eu penso que as associações sindicais deviam ter um papel pedagógico, didático com os seus associados, no sentido de que eu, como trabalhador, poderia ser até a exemplificação com funcionário público, eu devia ter conhecimento prévio de, afinal, quais é que são os pressupostos que são tomados em conta para a definição do salário mínimo, porque se eu for informado sobre isso, então isso equipa-me de argumento no sentido de que eu não sou vulnerável às agitações, por exemplo, que sabemos que estão aí na rua, relativamente a esta questão do salário mínimo que foi agora anunciado. O que significa que se o trabalhador sindicalizado, qualquer um, seja ele do setor privado ou funcionário público, se ele estiver equipado de elementos que lhe permitam discutir a questão do salário mínimo, ele não é vulnerável a qualquer onda de agitação, até muitas vezes com intenção política. Tanto que extravasa o simples âmbito da sindicância laboral e entra para o âmbito da tendência de criação de uma tendência de voto em função do... Portanto, misturam-se aqui facilmente os problemas, eventualmente, porque encontram parte dos trabalhadores sem... O que é que eu estou a tentar dizer? Não se paga salário digamos, ao gosto de quem tem a capacidade de lei em termos de definir o que é que deverá ser o salário mínimo. Pode-se definir o salário alto,
olha, 20 mil meticais passa a ser o salário mínimo em Moçambique, e depois não se consegue pagar, porque o país não está a produzir o suficiente, passa a redundância, para produzir aquele dinheiro, para depois ser pago aos trabalhadores como salário mínimo. Se diz que o salário vai aumentar muito pouco dinheiro, é que esse muito pouco dinheiro corresponde ao pouco que nós também aumentamos como Estado, sob o ponto de vista de produção e produtividade. É aqui onde entra a questão. O que é que tem a ver com o PIB? Não pode ser apenas uma matéria discutida entre economistas, estaticistas, contabilistas, por aí fora. Esta matéria tem que vir ao domínio de todos nós. O que quer dizer esta coisa de que devíamos estar a exportar mais do que importar? E que diferença é que isso traduz na questão da economia nacional? Que afinal são esses pressupostos que serão tomados em conta para saber até que ponto é que temos capacidade para pagar mais ou menos. Penso que seria do interesse de qualquer político aparecer publicamente a garantir às pessoas: olha, Moçambique passa a ter o salário mínimo mais alto da região, pá, e depois não conseguimos pagar. Portanto, há toda uma rácio que está por detrás de se estar a anunciar valores que eventualmente estejam a desiludir algumas pessoas e evitam alguns indisciplinados que encontram nisso um campo fértil para começar a criar agitação nas redes sociais por aí fora. Mas eu acho que até pelo nível de literacia em que já se encontram muitos jovens, têm condições para se informarem sobre qual é afinal a equação que leva à determinação do salário mínimo no país, porque eventualmente disso até podemos já sacar responsabilidade a título individual. É que eu passo a dizer que eu tenho que produzir mais. Eu, Filimão Soares, tenho que produzir mais. Eu, instituição de trabalho, tenho que produzir mais. É que só nesta produção coletiva, quando ela resulte, é que, entretanto, haverá um maior bolo que depois será dividido por todos nós. Vocês acha justo este reajustamento? Portanto, justiça em função do respeito pelos pressupostos para a definição de salário. Agora, se me perguntar se o salário é justo em função da carestia da vida, do facto dos preços dos produtos estarem relativamente altos, do facto das pessoas não estarem a conseguir pagar as suas despesas mínimas, nesse sentido do termo justo, eu diria que não é justo. Mas não é justo, é real. Exato. Engenheiro Magomice, como é que olha para este aumento da função pública, para a função pública em 260 meticais? Estamos a falar só para alguns setores. Os outros setores tiveram relativamente bem. Sim, função pública e salário mínimo aumenta em 260 meticais pelos cálculos feitos. Bom, sinceramente, confesso que isto é vergonhoso para um país como Moçambique, em que há uma contradição entre os discursos oficiais de crescimento econômico, do aumento da produção e da produtividade, da maioria das condições de vida, para no final do dia um cidadão esperar um ano para um aumento de 260 meticais no seu salário mínimo. Mas, mais uma vez, estas questões estão todas elas interligadas. Dizia eu antes que o relatório sobre o inquérito às indústrias manufatureiras de Moçambique provou que num grupo de cerca de 800 empresas, cerca de 300 faliram ou deixaram de existir. Portanto, este é um sinal claro da implicação direta no custo da vida do moçambicano da questão das dívidas ocultas. Isto por quê? Porque o país foi retirado toda a possibilidade, toda a capacidade de voltar a produzir, porque não há financiamento. Não havendo financiamento, o país não pode exportar. Olha, há uma questão muito mais importante neste relatório. Das 520 empresas que foram inquiridas, apenas 19 empresas exportam e restantes importam. O que isso quer dizer? A balança de pagamentos pesa mais para o exterior do que para o interior. O país importa mais do que exporta. Tudo isso por conta das dívidas ocultas. Em outras palavras, enquanto não resolvermos, enquanto não responsabilizarmos os culpados pelas dívidas ocultas, nada será feito. Não faz sentido um país que vinha num crescimento de 7% a 10% para hoje, e com o aumento dos salariais que iam na ordem de 10%, 12% em alguns casos, para hoje cair para níveis de 6,5%, 5% para 260 meticais. Portanto, isto é triste, isto é vergonhoso. O país está a caminho da falência. Um país em que os trabalhadores não estão moralizados. Um país em que os trabalhadores não estão habilitados para terem o sustento mínimo. Olha, o que significa para alguém que tem 3 filhos, que vive arredores, vamos dizer,
se for na Beira, em Amizo, ou aqui em Maputo, Matola, tem 2 filhos que vão, 3 filhos que vão à escola. Como é que este pai vai conseguir? Quer dizer, há quantos estímulos que nós temos que imaginar? Quantas crianças deixaram de ir à escola porque os pais não podem pagar o transporte? Quantas crianças não têm assistência médica porque o pai não tem dinheiro para ir ao hospital, porque não pode comprar os medicamentos? É esta a implicação que nós estamos a dizer. O que estamos a dizer aqui não é questão de aproveitamento político. Estamos a dizer que o governo já perdeu a capacidade de trazer inovações de governação. Nisto tudo, não há outra forma, senão o povo moçambicano ganhar a sensibilidade de afastar este governo e trazer outra massa cinzenta. Obrigada, ciclo de pensamento racional deste governo está esgotado. Obrigada. A melhor solução está no dia 10 de outubro, recenseando por meio. Obrigada, Bom, mas se me permitir um pequeno remate. 30 segundos. Eu sempre tento chamar a atenção a isto e eu queria apelar a que as pessoas usassem a sua inteligência para poderem separar o trigo do joio da intervenção do meu colega. As ligações entre material ou matéria ligada à administração pública e questões meramente políticas, as ligações que têm sido feitas pelo meu colega do painel assustam-me numa perspectiva futurista em que eventualmente o partido que ele representa possa merecer a confiança dos moçambicanos, eventualmente exercer o poder, se a maior parte dos moçambicanos se esquecerem do perfil de atrocidades cometido por este partido e eventualmente o elegerem. A maneira como estaremos numa situação muito difícil se a governação feita pela Renamo estiver combinada a estas confusões, destas mesclas de questões da administração pública, questões políticas, estas confusões de coisas como falar de dívidas ocultas, de que se fala desde 2015, quando nós estamos a receber salários mínimos desde 76, desde que somos um Estado autônomo, não é? Um Estado independente, e sempre tivemos problemas de não conseguirmos produzir o quanto podíamos, porque o país estava em conflito, por aquelas mesmas pessoas que agora, de fato e gravata, surgem a apregoar a ideia de que há algum partido que está no poder e com a sua massa pensante já esgotada, está com a sua, ele dizia, usava aqui uma expressão que é a massa cinzenta, portanto, ainda bem que se fala de massa cinzenta, porque nós temos aqui forças políticas cujas cores da massa não se conhecem, porque passaram mais tempo no mato a agredir um Estado. Portanto, eu penso que temos que ter algum cuidado na forma como misturamos os assuntos, e é isto que eu chamo a atenção. Podemos fazer aproveitamentos políticos, compreendo, o momento é propício para isso. Agora, estar a falar de salário mínimo e para uma pessoa da dimensão do engenheiro Magomice, terminar com referências de 10 de outubro, vamos recensear, porque é a única forma. Eu penso que esta forma está muito abaixo do nível do meu colega. O meu colega avançou muito, do ponto de vista de qualidade de cidadão e de deputado que ele representa, e eu penso que esperava dele uma abordagem mais consentânea com o seu estatuto, quer como engenheiro, quer como deputado, quer como político. Portanto, que não me desiluda em relação ao respeito que eu lhe tenho e não me defraude, por favor, que eu gostaria de manter esse respeito. Até que faz muito bem de se lembrar, porque foi graças a essa luta que nós fizemos que hoje o senhor é advogado. Não haviam advogados, sabe muito bem. Graças à nossa luta, que assim como chama, que hoje há advogados, há ordem dos advogados. É uma outra ligação estranha. Não é ligação estranha, não. Mas eu já sou habituado dessas ligações. Vamos então encerrar este espaço de análise. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.